Olá, no programa de hoje receberemos a visita do senhor Cristiano Monteiro. Cristiano é consultor em dependência química do Instituto Sapiens Vita, coordenador de relacionamentos do Centro de Tratamento para Dependentes de Álcool e Drogas, Projeto Restitui. É coordenador do projeto Cura-te, Valorizando a Vida, e membro voluntário dos grupos de Amor Exigente. No programa de hoje estaremos abordando o tema uso de drogas. A culpa é de quem? Portanto, você, telespectador, quando você fica sabendo que um membro da sua família está utilizando uma substância psicoativa, ou seja, a droga, você se sente culpada? Pois é. Então, continue, fique muito atenta nessa entrevista com o Cristiano Monteiro, que você vai ter muitas surpresas. E agradecemos a sua participação, tirando dúvidas, buscando orientação, através dos nossos e-mails, do nosso hotline. Continue, porque é muito importante as suas colocações, as suas observações. E no programa de hoje, se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através do e-mail programabc@netserviços.com.br, serviço sem cedilha, e o hotline 11 973 18 84 36, que desse outro lado temos uma especialista em dependência química que vai tirar as suas dúvidas. E agora vamos então a esse tema um tanto polêmico, muito interessante, porque é assim que a gente recebe as famílias. A culpa é de quem? Se é que tem culpado, mas vamos saber agora. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, Cláudio. Em primeiro lugar, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui, né? E poder falar de um tema tão importante. Sem dúvida, é um tema que eu tenho certeza que você, quando recebe os familiares, a primeira coisa é aquela coisa da mãe ou do pai, não sei onde que eu errei, né? Então, vamos começar, já que o título do nosso bate-papo é realmente se é que tem culpado, a culpa é de quem quando um familiar, não é? Dentro de uma família, às vezes até relativamente equilibrada, vamos dizer, em uma certa harmonia, se é que existe culpado, existe culpado? Sempre assim, né? Porque isso tanto da parte do dependente químico quanto da família. Ambos chegam com uma carga muito forte de culpa. E, na verdade, não existe culpa de ambos os lados. A família não tem culpa e o dependente químico também não tem culpa. Primeiro porque se trata de uma doença, né? Então, o dependente químico sofre de uma doença, né? E isso precisa, nesse primeiro momento, quando nós começamos a esclarecer isso para o dependente químico, ele começa a tirar um fardo, um peso muito grande. Porque para ele e para a sociedade como um todo, se trata muitas vezes de uma deficiência moral. Então ele vem, né, e muitas vezes até para a família também, né, como aquele que é o cheirador, é o sem vergonha, né, é o maconheiro, é aquele que não presta. E quando ele chega com um profissional ou com um psicólogo, alguém que entende da problemática, da dificuldade, e acolhe ele como doente, alguém que pode se recuperar, que precisa de ajuda, isso acaba sendo modificado, né? E a mesma coisa com a família, né? Os pais, eles precisam começar a compreender que eles também não erraram em ponto nenhum. Eles deram o que eles podiam, o que eles tinham de melhor para dar, com a educação que eles receberam muitas vezes dos pais também, né? Eles não foram educados para lidar com a realidade que nós estamos tendo hoje com as drogas. Eles não sabem como educar os filhos para essa realidade, né? Então, muitas vezes, eles pensam que em algum momento eles falharam, e eles não falharam, mas eles não foram educados para isso. Mas, hoje, a gente pode trocar essa palavra culpa por responsabilidade. E a responsabilidade, depois que nós sabemos que existe essa dificuldade ou esse problema hoje na nossa sociedade sobre a droga, é buscar informação, é buscar conscientização. Esse é o caminho, né? Então, assim, como é que eu lido com a doença, né? Então, nós sabemos que é uma doença. Como tratar essa doença? Essa é a questão.
Perfeito. Mas logo de início, como você disse, às vezes vem esses discursos moralistas por parte da família, que é o que normalmente a gente ouve. Não, é porque ele não tem vergonha na cara, porque se ele fosse responsável, ele estaria num programa, ou ele estaria se cuidando, ele não precisa de coisa alguma. E às vezes é até difícil explicar nesse primeiro momento, porque tem familiares, nem todos, não é? Porque quem procura normalmente um terapeuta, no seu caso, no meu caso, de outras pessoas que trabalham com esse movimento, nós temos assim aquilo que passar. Mas normalmente, não é? Assim a gente ouve fora essas colocações muito mais moralistas, até a sociedade de um entendimento da falta desse entendimento da doença, às vezes até mesmo não como uma doença primária, como dentro daquela teoria da automedicação, a pessoa às vezes tem uma doença que não foi detectada, como o transtorno de afeto ou o hiperativo, que busca uma substância para diminuir um desconforto interno, um depressivo, um ansioso, um transtorno, enfim, tem inúmeros transtornos. Sim. E às vezes no bate-papo você percebe aquele paciente que está incomodado, aí você pergunta para a família, esse garoto teve problema escolar, vocês tiveram dificuldade, ele teve dificuldade de acompanhamento? Ah, sim, teve. Olha, esse menino, eu era chamado direto e não atenderam lá embaixo. Então, passar todo os N fatores que movimentam a busca de uma substância, somente dentro mesmo de um bate-papo mais informal, dentro de um consultório. Caso contrário, as pessoas vêm com esse discurso moralista. Sim. Você percebe isso? Sim, e eu vou dizer foi importante você fazer essa colocação, porque assim, dentro da doença da adicção, nós percebemos que ela é uma doença de difícil detecção, difícil diagnóstico e também difícil tratamento. É difícil detectar. Como é que nós detectamos quem é o adicto? Não existe um exame, algo preciso que fale quem é o adicto, né? Como você falou, como é que começa fazendo essa entrevista? Porque assim, o que nós buscamos fazer é uma conscientização para que não se use a primeira substância, porque não dá para saber quem vai desenvolver a doença, né? Quando nós conversamos com esses jovens, com esses garotos, enfim, nós temos um conjunto de sintomas ou de comportamentos que são comuns, né? Eles se sentem muito inadequados, né? Geralmente, dentro da escola, são aqueles jovens que estão com dificuldade, não só no aprendizado, mas eles não se sentem parte, né? Não estão bem em nenhum lugar. Exatamente, estão sempre insatisfeitos, eles não se adequam, né? Dentro de todos os contextos, familiares, escola, dentro da sociedade. Então, se eles eles precisam estar sempre com as melhores roupas, mas se eles estão num lugar onde as pessoas não estão se vestindo bem, eles precisam se vestir com as piores roupas dentro eu estava escutando, esse é um exemplo que eu tive, né? Eu lembro que eu tinha um rapaz que ele morava num bairro simples, mas ele estudava numa escola bacana, né? Então, quando ele ia para o bairro dele, ele usava as roupas mais simples. Quando ele ia para a escola dele, ele usava as roupas melhores, para poder tentar se adequar. Só que ele se sentia mal nos dois lugares. Ele não conseguia se adequar, entendeu? Então, ele estava sempre querendo mudar até a maneira de falar, e ele não conseguia se sentir parte de nenhum dos dois lugares, né? Então, então, eu vejo muito isso neles, né? É uma insatisfação pessoal sempre, muito grande. constante. Então, assim, e aí eles vão crescendo até encontrar com a substância. Então, quando eles encontram com a substância, parece que algo mágico acontece. Parece que o dependente químico, ou o adicto, ele não gosta, ele não tem uma experiência boa com a droga, ele se apaixona, é algo que assim, encaixou na vida, parece que resolveu o problema da vida dele. É bem isso mesmo.
Então, assim, essa é a diferença. E aí, nesse momento, ele foi pego. Sendo que, na verdade, nesse momento, nós deveríamos estar orientando, né, a família, dentro das escolas, né, a sociedade como um todo. Deveria estar orientando, lidando, nós deveríamos estar ensinando esses jovens a como lidar com esses sentimentos, a como amadurecer, talvez, né? Como lidar melhor com os relacionamentos, para que isso não aconteça, né? Ou evitar. Mas dentro do que você está falando, é muito importante que o telespectador fique atento e até ressalvando que esse programa dos 12 Passos, que iniciou por volta de 1935, através de um médico e de um advogado, foi exatamente o que você acabou de falar. A insatisfação do Bill num ambiente social, ele não se enturmava. Ele já tinha, você mesmo falou, que essa pessoa, quando você falou, eu só estou confirmando, que essa pessoa não está bem. Por quê? Porque uma dos fatores que acompanham essas pessoas é a baixa autoestima, é a falta de valorização, a falta de amor próprio, a falta de se perceber que ele faz parte do contexto. E isso não começou aqui agora, começou lá embaixo. São situações que ocorreram. Então, o próprio Bill, por ter uma baixa autoestima, ele vai utilizar a substância quando ele está na marinha. Ele era um cara que não se encontrava, não sabia como participar do grupo. E ele era muito tímido, introspectivo. E numa dessas festas, quando ele toma lá um bordão, né, um conhacão lá, ele fica assim numa alegria, ele fala, descobri o elegir dos deuses. Exato. E ele passa a falar, fica alegre, sorrir. A partir dali, acabou o problema dele. Então é muito importante que a família perceba que a adicção não é o uso da droga, já é uma inadequação comportamental daquele jovem tímido, introspectivo, com falta de amor próprio, de estar se sentindo pertencente. Ele tem um papel dentro dessa família. Exatamente. Ele é respeitado na família. Ele não é a cestinha de lixo que ele é o problema. Então a família tem às vezes que repensar todos juntos. Você percebe como a coisa é complexa? Muito. Você fez uma ótima colocação, porque assim, muitas vezes a família não consegue entrar no mundo dependente porque não entende exatamente isso. O dependente, uma das características é essa, ele é alguém que fica isolado, preso no mundo dele, com medo de se abrir por conta de ninguém conseguir entendê-lo. Ele tem medo de se abrir, tem medo de ser rejeitado. Então ele já é agressivo por natureza, ele já rejeita antes de ser rejeitado, para poder se defender. Exato. Então, a partir do momento que ele consegue perceber que existem outras pessoas que compreendam que isso é uma doença e que ele pode confiar e que ele pode se abrir, é o momento onde ele começa a entrar em recuperação, onde ele começa a se abrir e enxergar que existe uma possibilidade e que ele pode se recuperar.